Olá, olá, doutor. Olá, tudo bem? Vou esperar. Tudo bem com vocês? Olá, tudo jóia? Ah, tudo bem? Tudo Pronto, certo? tudo certinho. Olha, tudo bem? Tudo bem e com vocês? Tudo jóia, que saudade de vocês aí. Saudade daquele cafezinho forte, Tem açúcar, né? com açúcar, né? Para descer assim, para acordar, deixar a gente desperto. É, Como está a Goiânia? tá jóia, tá tudo tranquilo. E por aí? E com vocês? Aqui tá todo mundo. Olha bem, entrou acho que um protetor solar aqui nos meus olhos agora, tá ó, ardendo. Mulher, né? É Com as verdade. suas. Ai, meu Deus, com as suas maquiagens, olha, tá vendo o que acontece? Tô com o olho ardido. Como que tá tudo fechado aí ou tá aberto as coisas? Ai, como é que tá em Goiânia? Tá fechado, tá aberto? Não, tá, por enquanto tá tudo aberto, tá tudo tranquilo. Ai, que bom, bom mesmo, porque quando a gente vai, a gente gosta de dar uma passeada, e estando fechado é ruim, né? É, verdade. É, Já mas estamos. é semana a semana é que a gente vai sabendo o que que vai acontecendo, né? Uhum. Nós já estamos quase indo de novo para nos ver, né, mais uma vez. É. Mas, enfim, deixa eu te apresentar. Nós estamos aqui com o Dr. Luiz Alexandre Raci? É, Rassi. Haas. Eu não sou muito bem de pronunciar assim, não, mas enfim. Ele é oftalmologista, especializado em diagnosticar e tratar doenças oftalmológicas complexas de diversas causas, especialmente doenças de caráter genético, né? Uhum, Isto mesmo. isso. E é um prazer estar aqui. Deixa eu ver, o Júlio que está pedindo para entrar. Prazer é Júlio meu, vai participar conosco. Leandra, pelo convite. Deixa eu ver se o Júlio consegue entrar aqui com nós. Ah, chegou, né? Boa Estava tarde, boa preocupado. tarde, doutor. Tudo bom, joia? Tudo. De- Maravilha. Demorou a entrar, mas deu certo agora. Deu A gente certo. apoia um pouquinho, né? Tecnologia, para quem não É, está habilitada a ela, passa um pouco de apuro. é Pode dar verdade. seguimento, É, doutora nós Leandra. estamos hoje fazendo em casa porque lá no escritório nossa internet ela oscila, então nós preferimos fazer em casa. Então, se você ouvir aí um latido de cachorro de vez em quando, é normal. Barulho de passarinho, cachorro, às vezes um gato miando, é tranquilo, é assim mesmo. É verdade. Nós queremos conversar, doutor, nesta tarde sobre a Lei 14.126 Tá. de 2021. É uma lei criada pelo senador Rogério Carvalho. Ele sancionou uma lei que inclui quem tem visão monocular entre as pessoas com deficiência. Aham. E por isso, quem enxerga com apenas um dos olhos tem direito agora a benefícios previdenciários também. Perfeito. Nós entendemos que muitas pessoas elas são impedidas de trabalhar ou têm dificuldades de certos trabalhos por motivo de ser deficiente visual.
Aham. Nós temos o exemplo do motorista que não pode dirigir, não pode exercer sua função por causa dessa oscilação, dessa dificuldade. O piloto de avião, que também não pode, o cirurgião Uhum. precisa de 100% das duas visões, né? Eu não sei se talvez nós temos, mas, no entanto, é assim que diz. Aham. E são várias as atividades e várias as pessoas que têm dificuldade com profundidade, com equidade visual, e nada melhor do que o senhor para conversar conosco sobre essas dificuldades, sobre essas pessoas. E hoje, graças a Deus, nós temos a lei, uma lei que foi regulamentada e que prevê a proteção desses trabalhadores, porque a jurisprudência ela já é passível do entendimento de que as pessoas deficientes visuais elas possam ser amparadas com benefícios previdenciários. Uhum. Mas isso não era passível na via administrativa. O INSS ele não reconhecia esse direito porque não havia regulamentação para isso. Então, todas as vezes que a gente entrava com um pedido, era negado por falta de regulamentação. Ele entendia que essas pessoas poderiam ter outro trabalho, outras atividades, mas nós queremos hoje conversar sobre as dificuldades que essas pessoas enfrentam e atrapalha, sim, no mercado de trabalho, atrapalha elas terem uma vida, talvez que normal, como se podemos dizer normal, né? É diferente, não tem como negar que é diferente. Uhum. Nós estávamos estudando sobre isso e eu vi que essas pessoas elas são suscetíveis até de um acidente de trabalho, Uhum. É verdade. porque por causa de falta plena da visão, porque a sua equidade é menor visual, o campo de visão é menor, Uhum. então elas são suscetíveis, né? Eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre isso e eu quero fazer algumas perguntas para o doutor, Uhum. incluindo na minha primeira pergunta, eu quero que o senhor explique para nós o que é a visão monocular. O senhor está me Uhum. ouvindo bem? Parece que está tendo um feedback ruim aí. Não, Tá tô. dando uma pequena Perfeito. falha, não? Tá dando para entender. Tá, Eu já tá. estou ouvindo o cachorro latindo, ó, do vizinho. É. Começou. Mas, então, vamos lá. A visão monocular, ela como o próprio nome diz, ela consiste numa situação em que o paciente ele tem um olho enxergando, dando-lhe uma visão normal, e o outro olho com uma baixa acuidade visual, normalmente uma acuidade visual menor ou igual a 20/200. Mas também, não só isso, uma pessoa pode ser considerada uma pessoa com visão monocular com acuidade visual perfeita dos dois olhos, sendo que em um dos olhos ela deve ter um campo visual bastante reduzido para que esse olho seja considerado um olho com cegueira legal e o outro olho normal. Então, a cegueira legal, binocular ou monocular, ela é pautada na acuidade visual ou no campo visual. Então, são estes os dois parâmetros que a Organização Mundial de Saúde ela utiliza, ela adota para designar uma cegueira legal. Então, um campo visual menor do que 20 graus centrais lineares, eles constituem cegueira legal também, mesmo que a acuidade visual central seja normal. Então, eu posso ter dois pacientes com doenças diferentes com cegueira legal. Um porque a acuidade visual é menor do que 20/200 num dos olhos, então ele teria então uma visão monocular, e o outro paciente com uma outra doença, com um campo visual bastante reduzido de um dos olhos, um campo menor do que 20 graus lineares centrais, então, porém uma acuidade visual normal nesse olho afetado.
ele também é considerado um paciente com visão monocular. Então, isso é um ponto que eu sempre gosto de falar a respeito da limitação ainda muito grande no entendimento da visão. Então, infelizmente, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela ainda só reconhece os parâmetros de acuidade e de campo visual para falar sobre a qualidade de visão de uma pessoa. Mas a visão ela é constituída de outros parâmetros que deveriam ser levados em consideração também. Então, por exemplo, a visão noturna, a visão tridimensional, a visão de cores. Então, são outros parâmetros que também fazem parte da visão como um todo, que podem ser afetados também. Então, às vezes eu tenho uma pessoa que tem uma visão noturna muito ruim, uma pessoa que à noite ela praticamente não enxerga nada, nada, nada. Se a gente considerar que às 6 da tarde o sol começa a se pôr em muitos estados brasileiros, essa pessoa, após as 6 da tarde, ela seria considerada cega. Então, infelizmente, ainda a gente está melhorando, Então, só de já se considerar a visão monocular já dentro da lei, isso já é um passo em direção a um aprimoramento no entendimento desses órgãos, como a OMS e os órgãos de cada país, como o nosso também, que acaba aí seguindo normalmente os passos da OMS. Mas ainda tem muita coisa para melhorar, muitos parâmetros da visão que devem ainda ser incluídos na avaliação de um paciente com deficiência visual, para que ele o auxílio que ele merece. A visão monocular, ela como vocês disseram agora há pouco, ela diminui muito o campo visual também. Então, basicamente, o campo cai pela metade. Então, a pessoa tem um campo visual de um olho normal e do outro olho, se ela tem, dependendo da doença que ela tem nesse olho afetado, o campo pode ser bastante reduzido. E quando um olho enxerga muito bem e o outro muito mal, a visão tridimensional também cai bastante. Ou seja, a sensibilidade para a percepção de profundidade cai bastante. Então, dependendo da profissão que a pessoa tem, ela vai ter sérias dificuldades e, como vocês disseram, sujeita a vários acidentes de trabalho. E isso já estar na lei, vamos supor que um paciente tenha comunicado ao seu empregador que ele tem determinada deficiência, passa a ser responsabilidade, acredito eu, do empregador que sabia do risco, e colocou o funcionário dele numa tarefa que para ele é uma tarefa de alto risco, então passível de indenização e tudo mais. Então, a visão de um olho só, ela, dependendo da profissão, ela pode causar sérios problemas mesmo. Então, basicamente, visão monocular seria isso. Ela traz uma série de limitações, mas eu ainda quero ver eu ainda gostaria muito que as avaliações da visão fossem mais abrangentes, para que pacientes com outras doenças, pacientes com outras limitações também pudessem receber uma classificação de algum tipo de deficiência e para que ele possa ter aí mais direitos, a situações que possam ajudá-lo.
né, de alguma maneira, para que ele não fique em desvantagem competitiva na vida, né? Uma desvantagem no colégio, uma desvantagem no vestibular, uma desvantagem no emprego, uma desvantagem nas vias públicas, né? Que muitas vezes são vias em que o engenheiro de obras públicas ele está pensando em quem enxerga, mas e quem não enxerga também assim, né? Então muita coisa que tem que melhorar pensando na visão como um todo e não só na visão de acuidade visual e de campo visual, né? Então existem aí vários parâmetros, como a gente falou, da visão que não são ainda contemplados pela Organização Mundial de Saúde, ou seja, o problema está lá ainda na OMS, que acaba dando ali as diretrizes para os países em geral. É muito maior do que a gente possa imaginar, né? É muito mais amplo, mais abrangente. Isso. Doutor, fala para nós como que a visão monocular ela pode afetar o trabalhador de forma física, que nós sabemos as dificuldades, as limitações que as empresas têm, e também de forma sensorial, de psicológica, por ele se sentir menor, por ele se sentir com menos produção. Isso pode afetar psicologicamente também um trabalhador? Pode, com certeza, né? Então a pessoa, por exemplo, se ela não tiver visão aqui do lado de cá, né? Então qualquer objeto que chegue próximo do rosto por essa direção vai colocar essa pessoa num risco maior de se machucar, um risco de repente, às vezes não se machucar, mas de executar o trabalho de maneira insatisfatória, né? E às vezes ele vai ter resultados ali no trabalho que são resultados aquém daquilo que se desejaria, né? Então ele com certeza ele vai ter pode ter um rendimento menor no trabalho e pode ter situações de acidente, né? Em relação então à diminuição do campo visual de maneira localizada na lateral em que ele tem a deficiência. Olhando ainda na questão da profundidade, né? Então ele pode se acidentar porque ele perdendo a noção daquilo que está um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, ele pode derrubar objetos. Se ele estiver lidando com objetos cortantes, ele pode se machucar, né? Então, se ele estiver lidando com objetos caros, ele pode deixar uma coisa cair, quebrar várias vezes, né? Então, a visão monocular traria problemas, principalmente em relação a campo visual, principalmente em relação à profundidade. Né? E porque a acuidade do outro olho ele vai ter, né? Então, em termos de acuidade, não seria tanto problema, porque ele estaria usando o outro olho. É realmente mais em relação a campo, problemas de campo visual e problemas de profundidade são os principais. Então, nós podemos dizer que, para certas atividades, não seria razoável, não seria correto, ou não seria... Talvez seria até precipitado colocar aquela pessoa para elaborar naquela atividade, sendo que ciente de que ela é um deficiente visual, né? Sim, com certeza. Então, a escolha da função, né? Vamos supor, uma empresa grande que tenha vários serviços diferentes sendo realizados, né? Então, uma pessoa, o gerente, o chefe, o próprio dono da empresa, ele pode interferir e, de repente, realocar o funcionário em uma atividade que seja apropriada para as capacidades que ele dispõe, né? E ao mesmo tempo, impedi-lo proibi-lo retirá-lo de determinadas funções que possam causar danos, né? Então, isso é responsabilidade da empresa, né? Não colocar o funcionário em risco, né? Sim, sim, é positivo.
É. Em relação a outras pessoas, o senhor acha que é razoável a disputa no mercado de trabalho? Uma pessoa com dificuldade visual entre uma pessoa que não tem nenhuma dificuldade visual, é razoável essa disputa no mercado de trabalho? Ou ele está em desvantagem em relação a outros? Dependendo da atividade, ele pode ficar em desvantagem, né? Então, eu acho que cada atividade tem que ser avaliada e tem que se averiguar se aquela Uhum, atividade ela requer que a pessoa tenha um campo visual perfeito ou não, e se aquela atividade requer que aquela pessoa tenha uma visão, uma sensação de profundidade perfeita ou não. Isso não quer dizer que uma pessoa com monovisão ela não possa ter a noção de profundidade. Existem uhum, artifícios que o paciente com visão de um olho só ele pode utilizar para saber identificar aquilo que está mais à frente e mais atrás, ou seja, para que ele tenha uhum, noção de profundidade. Então, existe, por exemplo, o conhecimento prévio do tamanho dos objetos, né? Então, se uhum. eu sei que determinado prédio é muito mais alto do que uma árvore, o meu cérebro não me deixa é, não deixa eu me confundir, né? Então, isso é automático, é intuitivo. Então, isso é uma situação que ajuda, né, a pessoa ao conhecimento prévio do tamanho dos objetos. A outra coisa se chama paralaxe do movimento. Paralaxe do movimento também é intuitivo, né? Então, o movimento de cabeça, o movimento dos objetos, faz com que a, aquele objeto que esteja mais próximo do olho, ele percorra uma variação distantes. Então, isso também faz com que a pessoa entenda aquilo que está lá longe, quase não mexe na retina. E aquilo que está muito próximo se mexe bastante. Então, são pequenos artifícios que a pessoa, ela faz com que a pessoa consiga ter um pouco mais de profundidade, Certo. né? Então, mas não é, obviamente, uma visão tridimensional perfeita. É uma visão Uhum. tridimensional um tanto quanto artificial. Pode Interessante. dizer, amor. É? Agora ele vai falar as características da lei, os benefícios. Ah, bacana. Então vamos lá. Achei muito interessante a maneira que o doutor tratou o caso, né, concreto, a doença monocular, porque Uhum. a gente trabalha com benefícios previdenciários e nós vemos isso no dia a dia, apesar de que não tinha lei que amparasse, a gente fizemos várias aposentadorias que deu certo, né? E a gente entende, assim, de uma forma superficial, o que é a visão monocular. No caso, como o doutor falou, não é ter uma visão só, a outra ser zero, aqui não funciona nada e essa funcionar. Que eu acho que é um entendimento a grosso modo, né? Achar que a visão Uhum. monocular é a Uhum. perda desse olho e eu tenho só esse funcionando. Então eu tenho uma visão monocular. Então, isso até é interessante para nós que somos operadores do direito também saber, porque quando a gente for embasar juridicamente falando, nós vamos tratar dessa forma como o doutor falou. Não é só ter visão zero aqui, mas ter não ser perfeito aqui e enxergar quase que perfeito ou perfeito nessa outra esfera, né? Perfeito. Uhum. Então vamos lá. Nós temos vários benefícios que ampara a questão da pessoa que é portadora
que, aliás, a pessoa que tem um tipo de deficiência. Sobretudo, nós estamos falando hoje sobre a visão monocular. O primeiro benefício que eu coloquei aqui é o LOAS. A gente até tratou na semana passada o BPC LOAS, que é o benefício assistencial a pessoas com deficiência, né? Nós falamos que, é lógico, a gente tem que ter os critérios, não é só ser deficiente, essa pessoa tem que ser pobre, ela não teria condição de prover seu sustento, nem sua família. Esse benefício é a qualquer idade, pode ser uma criança, pode ser um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, essa pessoa teve o problema, teve a deficiência, é amparado juridicamente agora com essa lei na questão da visão monocular, né? Lógico que tem os critérios. A maioria, algumas pessoas já ouviram falar, tem que ter uma perícia social e mais a perícia médica. A perícia médica vai testar justamente se essa pessoa não tem condição de prover o seu sustento devido a essa deficiência. Ele não teria condição de integrar ao mercado de trabalho. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Uhum. Como é que está aí? Bem? Ok. E a qualquer momento vocês podem perguntar alguma coisa, tá? Eu coloquei aqui algumas situações aqui. Então esse seria um dos benefícios. Interessante é que esse benefício, doutor, a pessoa não precisa oferir renda alguma. É um benefício de caráter assistencial, ele não é uma aposentadoria. A pessoa que está com uma deficiência, ele não consegue prover o seu sustento e nem a sua família, ou seja, ele vive dentro de um núcleo familiar que sobrevive. Então essa pessoa é amparada juridicamente por lei. Mas temos também outros benefícios que nós podemos tratar aqui, que já são os benefícios de caráter contributivo, ou seja, a pessoa trabalha como autônomo, paga o INSS, ou mesmo como funcionário que vem contribuindo através dos recolhimentos em carteira, né? Tem direito também dos benefícios que são por incapacidade. Aí nós temos o benefício por incapacidade por tempo de contribuição. Esse benefício, talvez alguém possa falar, ué, mas esse benefício foi extinto pela lei, pela essa nova modalidade que o INSS deu, a reforma, né, da Previdência Social. No caso da deficiência, por incrível que pareça, não foi modificado, ainda existe ainda, com algumas vantagens. Segundo a lei, a aposentadoria por tempo de contribuição, o homem ele aposenta com 35 anos de contribuição e a mulher com 30 anos. Essa seria a regra geral. Muitas pessoas, às vezes, doutor, trabalham em vários locais ou até mesmo no comércio desde novo e contribuem. Então essas pessoas podem se aposentar mais cedo também, desde que tenha esse tempo de contribuição, que é 35 anos para homem e 30 mulher. Até aí tudo bem. Qual que é a vantagem da pessoa que tem algum tipo de deficiência? É que esse período de contribuição ele vai ser diminuído em função que a pessoa trabalha justamente com essa deficiência. Ele não, como o doutor colocou aí, ele não tem a mesma... a maneira de trabalhar é diferente. O desgaste eu acho que é maior para uma pessoa que tem alguma deficiência. O cadeirante, por exemplo, ele tem um desgaste maior do que uma pessoa, né, que não tem a deficiência que ele tem. Creio eu que existem alguns impedimentos. Então, veja bem, se o caso da deficiência for grave, o tempo de contribuição para o homem vai cair para 25 anos. Olha como baixa bastante. Muito, né? Sim. E para a mulher baixa para 20 anos. Baixou 10 anos aí, doutor. Agora, se a deficiência for moderada, 29 anos para o homem e 24 para a mulher. Tá? Então vai ser o INSS, ele vai fazer um critério de avaliação. Primeiro ele faz um critério de avaliação médica e depois ele faz um critério de avaliação social. É feito um cálculo, um estudo para gerar esse tipo de deficiência, se é grave, média ou leve. Se caracterizar leve, aí vai cair para 33 anos de contribuição para o homem e 28 anos para a mulher, uma doença leve. Aí tem que ver o critério que é colocado lá e em que aquela pessoa se enquadrou.
Então, é importante que você que está nos assistindo, que talvez conhece alguém que tem alguma deficiência, pedir essa avaliação no INSS para já gerar essa comprovação se a deficiência é grave, média ou leve. Para que quando você for aposentar, você poderá aposentar mais novo, com menos tempo de contribuição. Tudo bem até aí, né? Querem perguntar alguma coisa? Certo? Perfeito? Perfeito. Aí nós temos uma outra modalidade, que é a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Não é aposentadoria por tempo de contribuição. Essa já vai ser a idade, que é 65 anos para o homem, 60 anos para a mulher. E tem que contribuir 15 anos de contribuição. Aliás, o segurado especial é 60 homens e 55 mulher. Nesse caso aqui é 60 homens e 55 a mulher, tá? Eu dei uma trocada aí, que mais adiante tem uma outra regra que eu vou passar para vocês. E a contribuição, tanto para o homem quanto para a mulher, é 15 anos. Ela é a mesma para o homem e para a mulher. A vantagem que a mulher vai ter em relação ao homem é somente a idade de 5 anos a menos. Não é uma aposentadoria especial, é uma aposentadoria por idade a pessoa com deficiência. Tá? Entendam isso, que tem várias modalidades. Hoje, a regra da Previdência Social, o homem aposenta com 65 anos e a mulher 62. Lógico que temos a regra de transição. Esse ano é 60 anos e meio, ano que vem a mulher 61, no próximo ano 61,5 e depois até 62, aí acabou a regra de transição. E ao tempo de contribuição, 20 anos. Então, a pessoa poderá também se enquadrar nesse tipo de aposentadoria. É bom a gente mencionar aí, a pessoa tem deficiência e está trabalhando. Como que é isso? Sim, às vezes a pessoa tem uma deficiência que ele teve ainda quando criança ou quando adolescente, ele superou. Né? Nós temos vários casos na nossa igreja, pessoas que a gente tem atendido lá como cliente, que tem uma deficiência, mas ele está trabalhando da maneira dele, né? Foi reenquadrado em uma determinada área que ele pode trabalhar. E aí, se aposentar com algumas vantagens, logicamente. E, por fim, nós temos aqui o auxílio acidente, ou auxílio auxílio acidentário, né? Que é justamente a pessoa está trabalhando e ele não tem nenhum tipo de deficiência e acontece, né, em algum momento de sua vida um acidente que seja de trabalho ou até mesmo um acidente de qualquer natureza. A pessoa estava em casa trocando uma lâmpada, caiu, sei lá, aconteceu alguma coisa, enfim, ele sofreu uma sequela de caráter permanente. Sobretudo até mesmo poderia ser dizer a visão monocular. Eu tenho clientes, por exemplo, que eles estavam trabalhando como trabalhador rural. Tem um caso de um senhor que ele colhia café e ele não prestou atenção, uma ferpa entrou no olho dele e ele perdeu essa visão. Nós fizemos o pedido de benefício, eu fiz na época o pedido de benefício de aposentadoria por invalidez, que hoje é o benefício de incapacidade permanente, aposentadoria por incapacidade permanente. O juiz entendeu que ele poderia trabalhar porque houve um laudo pericial informando que existia uma redução de capacidade laborativa. Aí, nesse caso, nós conseguimos um auxílio acidente, que é metade do salário que ele ganhava na época, né? E ele poderia trabalhar em outras funções. Veja bem que interessante que é esse tipo de auxílio, né, de benefício acidente. Né? E tem aposentadoria por invalidez. Pode falar, doutor. Tem um detalhe que, agora falando assim, eu lembrei que é muito interessante em todos esses casos de perda de visão. Dependendo da idade em que houve a perda da visão, é importante mostrar que, por exemplo, para o juiz, que se um paciente, por exemplo, uma criança, ela estava brincando e tomou uma bolada no olho e perdeu a descola retina e perdeu a visão desse olho com 5 anos de idade, com 6 anos de idade.
a capacidade de adaptação dessa criança para enxergar com um olho só é muito superior à de um Sim, paciente que com 50 anos de idade, ou 40 anos de idade, ou 35, tomou a mesma bolada no olho, teve a mesma doença, descolou e ficou com uma visão monocular. Então, é importante saber que a plasticidade, a capacidade que uma criança tem em se adaptar a uma visão e uma vida com um olho só será muito maior do que a de um adulto, de uma pessoa mais velha. Quanto mais velha, né, então é um agravante em relação à limitação laboral, né? Então, certo. é algo para se colocar na balança para que um juiz, por exemplo, entenda que quanto mais velha for a pessoa, mais pesado será o fardo da visão monocular em comparação à perda que tem acontecido na juventude ou mesmo na infância. Legal, entendi. É muito bom a gente saber disso para a gente poder brigar ainda mais, né, pelos Brigar ainda nossos mais. clientes, né? Isso. E é interessante que eu vou falar agora o último benefício, que é o de incapacidade, aposentadoria por incapacidade permanente, porque veja bem, eu falei aqui do auxílio acidente, aí talvez a maioria falava assim, bom, então a visão monocular, ela sempre vai se enquadrar no auxílio acidente quando a pessoa tem a visão perfeita e em algum momento da vida dele ele vem perder a visão ou comprometer a parte da visão. Não, depende de cada caso. A doutora Leandra falou aí no início, o exemplo do motorista de ônibus, ou motorista de uma forma comum. Ele está trabalhando no âmbito como motorista, vem a perder uma visão. Ele é capaz de voltar a trabalhar como motorista com uma visão só? Impossível. Eu acho que impossível. Eu iria brigar até o final por esse cliente para ele poder se aposentar. E futuramente, se ele quiser se readaptar em uma outra função, aí tudo bem, não tem problema, porque a aposentadoria ela pode ser feita e a pessoa pode, se ele quiser ser reintegrado no mercado de trabalho em uma outra atividade, o INSS também, ele dá essa oportunidade para a pessoa fazer a sua readaptação. Mas o benefício que a gente luta em primeiro lugar é a aposentadoria por invalidez. Em segundo plano, viria mesmo o auxílio acidente, porque é só metade do que ele deveria ganhar. Então, assim, há uma desvantagem financeira muito grande e, sobretudo, se realmente essa pessoa vai conseguir trabalhar, né? Vamos supor que eu faça um benefício para o meu cliente e eu já peço um auxílio acidente para ele, vamos supor, ele ganhava só um salário, o auxílio acidente é 50% do salário de benefício, ele vai ganhar meio salário. E ele não vai conseguir mais trabalhar. Eu acabei com essa pessoa, ele vai ganhar o resto da vida dele meio salário. Olha só, que situação. E eu tenho casos, doutor, que a gente fez o pedido do benefício, com o mesmo exemplo que eu dei aí do lavrador, o trabalhador rural. Dessa vez era uma senhora, ela perdeu a visão pescando, ela estava pescando e um anzol entrou no olho dela. E aí nós fizemos a aposentadoria por invalidez, que foi comprovado, que hoje é o benefício por incapacidade permanente. Uma vez que ela não conseguia mais trabalhar da forma que ela trabalhava, ela tirava leite, então foi comprovado que ela tinha até manchas, que ela levava coice de vaca, ela não via a vaca desse lado de cá, por exemplo. Ela sofria quedas constantes, ela estava andando na roça, e sabe que aqui na nossa região tem muitos morros, não é plano. Então, roça é roça. Vai ter buraco, vai ter pedra. Então, ela caía e se machucava muito. Ela não conseguia trabalhar mais na lavoura. Ela tinha que ficar mais na parte doméstica. Isso foi comprovado em perícia. Aí, nesse caso, nós conseguimos reverter ela para uma aposentadoria por invalidez, que é o benefício por incapacidade permanente. Então, assim, nunca é regra. O benefício ele pode ser gerado um auxílio acidente, é uma incapacidade temporária. Eu acho que o doutor deve ter casos de pessoas que talvez, eu não sei, ficou com uma visão monocular durante um período, mas depois veio até a cura, não sei se é possível isso ou não. Talvez sim, dentro do âmbito da medicina, né? Muito amplo. Sim, por exemplo, numa doença da córnea, né? Então, às vezes, uma opacidade corneana que de repente possa ser transplantada,
aí a gente pode ter a visão de volta. Ou uma catarata que seja, né? Uma catarata traumática Isso. que levou um tempo e ela foi ficando cada vez mais opaca até o dia que operou e aí voltou ao normal. Vamos supor o exemplo de um acidente que ele teve no olho, que ele não ficou cego naquele momento, mas pelo período de tratamento de 6 meses, 1 ano, ele ficou com aquele tapa-olho, tendo aquela séria dificuldade. Aí, nesse caso, geraria o auxílio doença, que é o benefício por incapacidade temporário. Então, nunca é regra. Nunca é regra. E quem que vai analisar isso aí? O perito, o médico que vai falar para nós que tipo de incapacidade que ele tem, se ele tem condições de voltar para o trabalho dele, se ele vai ser readaptado para outra função ou não. Então, assim, nós operadores do direito, nós vamos brigar pelo melhor benefício, logicamente, com o que nós temos também. Nós não vamos criar uma situação que não existe, uma pessoa que não tem uma incapacidade laborativa, eu criar ela para mim poder gerar uma aposentadoria. Isso não é possível. Mas uma vez que eu tenho um laudo de um médico especializado na área, me informando qual que é o critério que eu tenho que usar, se é uma aposentadoria ou não, eu vou trabalhar com esse critério. Muito embora seja... Alguns benefícios são dificultosos, doutor. Nem sempre a gente consegue. E muitas das vezes quem está lá analisando o mérito, a questão, ele pode errar, ele é sujeito a um erro. E a gente vai para recurso e vai... Né? Enfim. E nós temos também, para mim finalizar aqui a minha parte, né, pessoas que têm incapacidades, ele gera também isenção de imposto de renda nas aposentadorias. Isso aí também é algo interessante, né? Descontos em compras de veículos e assim por diante. Uma vez que hoje a visão monocular é amparada por lei, você deve buscar os seus direitos. E finalizo a minha palavra com essa isenção aí. Ficou alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Houve alguma pergunta, Leandro, aí do nosso pessoal? Não fizeram. Eu desativei para não poder ficar passando no grupo de vocês. Aí eu sim. as perguntas, né? Só se alguém quiser fazer uma pergunta, aí, doutor. Aqui. Joia! E nós podemos ver um exemplo de um jovem que nasceu com uma doença, aquela doença que a mãe está grávida, como é mesmo, doutora? Aquela doença vinda de doença de gato. Isso, é isso mesmo, né? A toxoplasmose, muitas vezes a criança ela pega de maneira congênita com a mãe que nunca teve contato com o toxoplasma e que muitas vezes ela pega entrando em contato com gato, essas coisas. Então, esse jovem, ele tem essa doença, ele nasceu com essa doença, então um olho ele não tem nenhuma visão e o outro, ele está ficando doente também, o outro olho, comprometendo toda a visão. Então, esse jovem, ele busca um benefício porque para ele, hoje, entrar no mercado de trabalho com 18 anos, por exemplo, já está no período de trabalhar, está sendo dificultoso, está sendo, para ele, né, um disparo aí de luta para esse mercado de trabalho. E, nesse caso, a gente pode ter a concessão do LOA, que depende do grupo familiar, se ele nunca contribuiu. Então, essas pessoas buscam esse tipo de benefício, e eu acho importante a lei ampará-los, porque realmente essa é a situação em que a renda dele não existe praticamente. E uma visão totalmente comprometida. A outra, já o médico oftalmologista disse que o olho dele vai se comprometer, a visão vai ficar comprometida. Então, há uma necessidade de amparo na lei para essas pessoas, para que elas possam ter uma vida digna, né? Para ter uma vida de amparo social, de estar no meio social, de sobrevivência também. Um ponto interessante muitas vezes o paciente pergunta qual é o percentual que eu tenho de visão, né? Então, essa pergunta todo mundo quer saber. Essa pergunta que não quer calar. Até eu tenho essa curiosidade, a minha.
Nesse sentido, é que a gente deve considerar a visão como um todo. O percentual de visão ele só poderá ser definido se nós calcularmos todos os parâmetros da visão dos dois olhos. Aí sim a gente tiraria desse cálculo todo, que é uma média ponderada, levando em consideração todos os parâmetros da visão, aí sim a gente tiraria um valor percentual. Olhando dessa maneira, mesmo que a OMS só considere acuidade visual e campo visual, é interessante, muitas vezes, que o médico oftalmologista faça um relatório bastante detalhado, explicando parâmetro por parâmetro da visão que o paciente tem, detalhando cada limitação que ele tem. Então, vamos supor, a gente pode ter ali como parâmetros acuidade visual, visão noturna, visão de cores, visão de profundidade, motilidade ocular, visão de contraste, sensibilidade ao brilho, à luz intensa, que mais? Reflexo óculo vestibular, que é a capacidade dos olhos se adaptarem a objetos em movimento, Então, vamos supor, esse é uma capacidade visual interessante. Eu tenho um caso de um paciente que ele sofreu um acidente vascular cerebral que acabou afetando uma parte do sistema nervoso que era responsável pelo controle do reflexo óculo-vestibular. Esse reflexo, ele é um reflexo que faz com que os olhos se adaptem a trepidações do ambiente. Por exemplo, se a pessoa anda de moto, num asfalto todo esburacado, se ela anda a cavalo, por que ela não vê as coisas se mexendo assim? Porque os olhos fazem um ajuste, como se fosse aquela câmera GoPro, Então, se a pessoa correr com aquela câmera GoPro, ela vai fazendo um ajuste de movimento. Conforme a pessoa trepida, vai se movimentando. O olho faz o contramovimento, e isso é uma capacidade visual, chamada de reflexo óculo vestibular. Então, isso é um exemplo de mais um parâmetro da visão. E aí, esse paciente, no caso, ele perdeu o reflexo óculo vestibular. Só que todo o resto da visão dele era normal. E ele é um paciente que vendia picolé andando de moto. E ele não conseguiu mais vender picolé andando de moto, porque ele andava um quarteirão e ficava tonto. Andava um quarteirão e ficava tonto. E tudo mexia. Então, perdeu totalmente a função laborativa nesse caso. Então, cada caso é um caso. Então, é importante que o médico faça a correlação da profissão com a capacidade visual perdida. Não só de acuidade, não só de campo, porque muitas vezes esse paciente ele tem campo perfeito, ele tem acuidade perfeita, mas por uma perda da visão, de um parâmetro da visão específico, ele não consegue trabalhar. Então, deu problema. Cabe ao médico que ele explique isso detalhadamente para que o perito lá na função dele entenda que é um pedido por pedir, é um pedido embasado, mesmo que seja uma exceção na lei que não esteja, que nunca ninguém tenha pedido, mas então dependendo cria-se uma jurisprudência, Então, é importante essa customização dos relatórios, para que o médico, então, ele veja exatamente quais são os parâmetros que estão afetados. Então, isso é muito importante. E voltando no percentual da visão, se eu quiser calcular de fato o percentual, eu tenho que fazer uma média ponderada.
né? Uma média É muita ponderada coisa, né? em que eu atribuiria pesos diferentes para cada parâmetro da visão, dependendo da função do paciente. Então, se o meu paciente ele trabalha à noite, eu vou dar um peso maior para a visão noturna dele. Se ele trabalha Entendi. com coisas coloridas, só de dia, de noite ele está sempre dormindo, ele vai ter um peso maior na acuidade visual e na visão de cores. Então, não é Sim, simples. Um cálculo de percentual de visão, ele é quase um cálculo artesanal, que vai depender da função, da né? E função. também, e o peso que vai se atribuir, não existe uma definição. Se eu vou pôr peso 1 porque eu uso pouco, peso 2 porque eu uso muito, ou peso 3 porque eu uso muito e peso 1. Então, Entendi. na realidade, é impossível. Não há ainda uma regra clara para se calcular o percentual de visão, né? Então, o que a gente pode fazer de melhor é calcular cada parâmetro individualmente da visão. E aí, fazer o melhor relatório possível, municiando ali o advogado de todas as informações que ele Sim. vai precisar para pleitear ali o que for de melhor para o seu cliente. Então, do meu lado aqui, médico, eu acho que falta muito ainda o cálculo, um melhor cálculo de cada parâmetro e que os oftalmologistas calculem de maneira mais acurada e correlacionem essa limitação com a profissão do seu paciente, para que o advogado possa ter arma para Sim. lutar pelos direitos do seu cliente. Legal, doutor. E é importante demais. Não é o importante ter a lei aliado com as provas, Isso. né, com o amparo. Não tem como trabalhar só com um ou com o outro. Exato. Né? Então, eu acho que os advogados, se tivessem essas armas, seria muito mais tranquilo, né? E a gente sofre muito, doutor, isso que o senhor falou aí, a gente vive no dia a dia. A gente pega cada laudo, lógico que nós temos muitos especialistas que são ótimos na área. Faz um laudo bem detalhado, a gente precisa desse laudo. Informações precisas. Quando que ele iniciou essa incapacidade, se gerou incapacidade, o CID certinho, se é mais de um CID colocar, todos, o período de tratamento, se ele ainda consegue exercer aquela função, se não, quais as funções, eu já peguei laudo até nesse sentido. E tem laudo que a gente pega, doutor, que 3 linhas apenas. Genérico. A gente tem que pegar esse laudo e mandar voltar para trás e pedir para fazer outro. Alguns médicos não gostam, mas eu preciso. Né? Exatamente. Exato. Isso é muito importante porque cabe ao o médico, ele quase nunca cura o paciente, mas ele às vezes ele pode amenizar, ele pode mitigar as dificuldades que o paciente tem. Então faz parte do trabalho médico. O relatório é parte do trabalho do médico. Não é só diagnosticar, não é só operar, não é só prescrever o medicamento. O relatório é tão importante quanto todo o resto do trabalho. Sim. A gente trabalha nessa área previdenciária, ela é quase um artigo científico, porque quando a gente vai fazer um pedido, uma peça de aposentadoria que seja, um acidente de trabalho onde gera uma indenização, você tem que embasar juridicamente e no campo da medicina. A gente, sem entender muito medicina, doutor, a gente começa a procurar informações na internet, sobretudo os CID que os próprios médicos colocam nos laudos, o que é cada um, detalhar aquilo ali, se além daquilo que foi colocado no laudo gerem outras incapacidades ou não, o que isso geraria futuramente, até no futuro próximo também a gente precisa saber, porque infelizmente tem doença que ela vai sendo, ela vai piorando a situação do cliente, tem alguns casos que sim. Né? Então isso é interessante. Para que seja mais
fácil entendimento possível do juiz. Isso. Que ele possa ter um entendimento, porque ele não entende medicina. Então, cabe o médico e o advogado trazer de uma forma que seja de fácil entendimento para ele, para que ele já olhe e veja aquelas coisas difíceis, que já esteja definido. Isso, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui, bem assim. O beneficiário do BPC Loas pode fazer contribuição para futuramente ter seu benefício convertido? Eu tampei você ou deu para ler? Eu consegui entender, deu uma fechadinha no áudio, mas deu para entender. Deu. Quer responder? Eu respondo. Olha, é possível, sim. Pode ser que você tenha problemas? Sim, também. Vai depender do tipo de contribuição que você está fazendo. Porque na verdade, o que é uma contribuição? É um recolhimento que você está tendo porque você está trabalhando, você está oferindo renda. O que é o BPC Loas? Principalmente o deficiência. Um benefício assistencial que você está recebendo do governo porque você não está trabalhando. Ou seja, não está se comunicando você oferir renda, recolher com o recebimento do BPC Loas. Existem alguns tipos de recolhimento, que é dólar, que é o recolhimento baixa renda, que pode até passar, mas você tem que ser bem criterioso na hora de você escolher que tipo de contribuição você vai fazer. Sobretudo se você fizer aquela contribuição de um salário, sobre um salário, aliás, né? Você vai ter problemas. Provavelmente a autarquia federal, o INSS, ele vai cortar seu benefício. Poderia recolher como individual, como... Eu entendo que se fosse no caso da mulher do lar, por exemplo, né, não está oferindo renda, mas está tendo ali algo que ela vai ter no futuro, né? Não geraria um problema de suspensão. Se suspender, nas vias judiciais, reverte. O juiz ele vai entender que houve uma falha da autarquia federal. Mas o BPC ele só vai ser transformado em aposentadoria, respondendo lá mais profundo, se houver a contribuição, né? Se houver a contribuição. Para gerar a sair do benefício para virar mesmo um contributivo. Porque o BPC ele não tem caráter contributivo. Então, acho que a gente conseguiu responder. Se for aquele individual, ele pode contribuir, desde que não tenha vínculo empregatício, né? Exatamente. E o INSS ele tem um critério muito diferente do judiciário, né? Como ele não é ele vai colocar o que está em lei. O que não está em lei, ele não pode aplicar analogia. O juiz não, ele aplica analogia, os costumes, a equidade, o seu livre convencimento. Então, ele tem as suas margens para poder mexer no processo. Já o servidor público, não. Ele vai colocar o que está na lei. Se a lei fala que se ele oferir qualquer renda, ele deixa de receber o BPC Loas, ele vai cortar. Então, cuidado para o servidor público não achar que você está tendo renda. É isso que a minha dificuldade de entender isso daí, né? De falar para a pessoa, contribua, né? Porque pode ser que você tenha o seu benefício suspenso. Doutor, nós vamos encerrar essa live, porque senão vai cair, eu não vou conseguir salvar. Foi um prazer imenso falar com o senhor. Tá? Prazer é meu. Obrigado, doutor. Tudo de bom, viu? Obrigado. E Júlio, se Deus abençoar, nós estamos aí. Se Deus quiser, em julho estaremos aí, em Goiânia. Maravilha. Em breve a gente se vê. Fazendo as nossas malinhas. Olha. Então tá bom. Está tudo correndo bem aqui e, olha, foi um prazerzão mesmo, esclareceu muita coisa para nós, né? E foi muito gratificante te ouvir. Obrigado, para mim também, aprendi bastante com vocês. Obrigado. Tudo de bom. Um abração, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.